Administração financeira 1 e 2. Aula Orçamento de Capital e Alavancagem. Parte 3. Alavancagem o beta. Nós vimos o detalhe desta aula na aula Risco e Custo de Capital do capítulo 13. Apenas repassando alguns pontos, porque nós vamos voltar neles na parte 4, nós temos aqui a origem do valor de uma empresa alavancada, que pode ser visto do lado esquerdo ou do lado direito. Então nós temos aqui o valor da empresa alavancada do lado esquerdo, é o valor de uma empresa não alavancada mais o valor do benefício fiscal, que é igual à dívida mais o capital próprio a valores de mercado. Isto aqui, a origem disso está em Modigliani e Miller 63. Nós desenvolvemos isto na parte 4 da aula Risco e Custo de Capital do capítulo 13, passamos por esse desenvolvimento e chegamos nesta fórmula aqui. Esta fórmula é muito utilizada pelos professores e pelos analistas, principalmente da área de avaliação de empresas. Então nós temos essa fórmula utilizada para alavancar e desalavancar o beta. Então nós temos aqui o beta de uma ação de uma empresa alavancada, ele é o beta de uma ação de uma empresa não alavancada vezes esse fator, que depende da alavancagem. Então, são esses dois pontos apenas que eu queria resgatar desta parte que já foi gravada e que está disponível para vocês. E agora nós vamos para a parte 4. A parte 4 nós temos o quê? O CAPM e o Modigliani e Miller. O objetivo desta parte é mostrar como podemos aplicar Modigliani e Miller. Se nós pegarmos a origem, vocês vão ver a importância dessa taxa Rho, que nós chamamos hoje de R0, ou seja, essa taxa apropriada para trazer a valor presente o quê? O fluxo gerado pelos ativos, o fluxo gerado pelos negócios de uma empresa. Então nós vimos no modelo, desde o início do desenvolvimento de Modigliani e Miller em 1958, nós vimos a importância dessa taxa Rho lá na linguagem do artigo original. Isso está na proposição 1 e ela está também na proposição 2, que eu trago aqui nessa próxima tela o desenvolvimento inicial lá no artigo de 1958. Dê uma olhada nesta definição, ou seja, a taxa exigida, a taxa esperada, o retorno esperado em relação a uma ação é este Rho, este R0, que é a taxa apropriada para trazer a valor presente o fluxo gerado pelos ativos, mais o que? Mais um prêmio pelo risco financeiro, o risco do financiamento, o risco da alavancagem. Então nós temos no desenvolvimento de Modigliani e Miller a importância dessa taxa. Para uma revisão conceitual dessa taxa, voltem na introdução dessas disciplinas e principalmente na aula do capítulo 16, a aula sobre estrutura de capital. Aqui está mais uma ênfase na importância dessa taxa Rho. A taxa R0, ela é o quê? Ela é a origem para calcularmos o custo do capital médio ponderado no modelo de Modigliani e Miller e o custo do capital próprio. E essa taxa, ela é bem definida conceitualmente, mas se tem uma dificuldade de aplicar, de chegar a essa taxa. O CAPM pode servir para o cálculo dessa taxa. E aqui eu quero mostrar para vocês a conciliação dos modelos, ou do modelo de Modigliani e Miller, com o CAPM. Principalmente para quê? Para a gente ver como eles são conciliáveis e como nós podemos usar o CAPM, que é um modelo amplamente utilizado hoje, para
trazermos para o modelo de Modigliani Miller. Então aqui nós temos a proposição 2 de Modigliani Miller, né, que é o custo do capital próprio é função dessa taxa, da taxa R0, mais o prêmio pelo risco financeiro. O risco financeiro decorrente do quê? Do endividamento da empresa. E aqui tem o CPM, onde o custo do capital próprio ele é função do quê? Da taxa livre de risco, mais um prêmio pelo risco de mercado, vezes o beta de uma ação alavancada. E nós vimos que o beta de uma ação de uma empresa que tem alavancagem, ele é resultante do quê? Do beta de uma ação de uma empresa que não tem alavancagem, vezes esse fator, que depende do quê? Depende da alavancagem. Lá na parte anterior e na aula anterior, nós abrimos o CAPM nesta formulação, que diz o seguinte: o custo do capital próprio é a taxa livre de risco, mais um prêmio pelo risco do negócio, dos ativos da empresa, mais um prêmio pelo risco do financiamento, que está diretamente relacionado aqui à alavancagem da empresa. Então, veja o seguinte, nós vamos pegar os dois modelos para chegarmos o quê? Nessa taxa R0 a partir do CAPM. É o objetivo desta parte 4 dessa aula. Inicialmente, nós temos o seguinte, nós vamos trazer o conceito de risco sistemático para dentro do modelo de Modigliani Miller. E vamos assumir a seguinte suposição: a dívida de uma empresa é livre de risco. E aqui nós temos o modelo de Modigliani Miller, onde eu substituo o RB, que é o custo do capital de terceiros por uma taxa livre de risco, assumindo esta suposição, e aqui nós temos o modelo do CAPM, como nós vimos na tela anterior. Se nós igualarmos essas duas equações, nós chegamos a essa, que aqui está repetida. Se nós considerarmos o B igual a zero, porque o B igual a zero é o ponto que nós precisamos para quê? Para calcular o R0, porque o R0 é o custo de capital de uma empresa que não tem dívida, ou seja, o R0 é o custo de capital de uma empresa cujo B é igual a zero. Então, nós consideramos o B igual a zero, e aí esta equação resulta nesta aqui. Veja o seguinte, nós estamos calculando aquela taxa ρ de Modigliani Miller, ou seja, o nosso R0, a partir do CAPM para uma empresa para uma empresa cujo beta das ações considera o quê? Uma empresa sem alavancagem. Por quê? Porque nós estamos no R0, que é o custo de capital de uma empresa que não tem dívida. E a partir deste R0, nós conseguimos calcular o RS e o RWACC. Aqui está o resumo desta parte da aula. Nós temos do lado de cá, começando aqui pela direita, o CAPM, né? A fórmula dele, e nós podemos aplicar o CAPM tanto para o capital próprio como para o capital de terceiros. O CAPM aqui, o custo do capital próprio, para uma empresa, utilizando aqui o beta das ações de uma empresa que tem alavancagem e que vem de ações de uma empresa sem alavancagem, ou seja, nós podemos aqui trabalhar diferentes níveis de alavancagem, e no caso do capital de terceiros, nós temos o quê? Nós temos a suposição de que o beta da dívida é igual a zero, e o que permite chegar naquela suposição de o RB é igual à taxa livre de risco. E essa taxa livre de risco, esse desenvolvimento permitiu chegar aqui no modelo de Modigliani Miller ao R0, que é
a origem do modelo, a variável fundamental para quê? Para que nós consigamos o quê? Aplicar o modelo de Modigliani-Miller. Então, aqui está a solução para o modelo de Modigliani-Miller a partir do CAPM. Com isso, nós terminamos a parte 4 da aula Avaliação e Orçamento de Capital de Empresa Alavancada. Aqui estão os exercícios para que vocês façam para a disciplina F1 e a F2. E aqui está o final da aula. Qualquer comentário, por favor, envie-me um e-mail. Obrigado.